Você sabia que Israel não existe na Bíblia como um lugar? Que esse Israel, ele foi criado pelo sistema religioso. Eu vejo tantas pessoas dentro do sistema judaico, principalmente, dizer que Israel é muito antigo e que a Bíblia já fala de Israel há muito tempo. Isso não é uma verdade, porque Israel nunca, nunca foi nome de um país, nunca foi o nome de uma cidade. Israel, da Bíblia do Almeida, da tradução da Bíblia do Almeida, foi o nome de Jacó, que foi o pai dos 12 patriarcas. Obviamente, esse lugar que você conhece hoje como Israel foi necessário após a Segunda Guerra Mundial, porque antes da Segunda Guerra Mundial não existia Estado de Israel, não existia país de Israel, e nenhum mapa mundi você não encontra nenhum mapa, e nem eles conseguem te dar esse mapa de que esse Israel existia. Gente, nem na própria Bíblia, naqueles mapas dos tempos bíblicos, você encontra o nome Israel, mostrando mais uma vez que todas as pessoas que dizem para você que Israel é o nome de um lugar, elas estão literalmente mentindo para as pessoas que elas estão ensinando. Não tem nenhuma base bíblica esse Israel que você conhece hoje lá no Oriente Médio. Até porque esse Israel que está ali ocupando um minúsculo pedaço de uma região é a própria Arábia Saudita. E nós sabemos que a Arábia Saudita são descendentes de Ismael. Quem foi Ismael? Filho de Abraão com uma escrava Agar, que era cananita e que era escrava egípcia. Lembrando que Egito não é um nome de uma pessoa, mas um local aonde habitava os descendentes de Cã. E o Abraão não era daquela região, ele era um semita. E quando Abraão tem relação com Agar, ele tem relação com uma mulher de sangue canita, numa terra chamada Egito. E esse Abraão, que era semita, mas que estava em solo egípcio, quando ele tem relação com uma cananita, gera então o que nós conhecemos hoje como Ismael, formando o grande país da Arábia Saudita. Os judeus falsos que estão aí hoje, que não são da Bíblia, eles tiveram que reescrever a sua própria história para te confundir quando você pega uma Bíblia, uns apócrifos, e ouve falar da palavra judeu. Mas, na verdade, os judeus eles já existiam e são uma ordem maçônica da mais satânica do mundo. Tanto que quando eles fazem a tradução da Bíblia para o português, a primeira coisa que eles fazem é tirar o nome da verdadeira tribo que estava na época do Salvador Yahushua, que era os Yahudim, e coloca
Judá. Só que, como o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, outras vão vivendo. Então, na época em que nós nascemos, já existia a Bíblia com a palavra Judá. Ou seja, todos nós hoje que estamos vivos, não vivemos na época desta mudança. Não vimos essa mudança acontecer. Simplesmente já estava na sua estante, na prateleira de uma biblioteca, a Bíblia já traduzida, corrigida, atualizada, tirando ali os nomes verdadeiros e a grande maioria com a letra Y e colocando nomes principalmente com a letra J. Se você analisar bem a Escritura, tem outro ponto que nós precisamos conversar. A escravidão dos pretos no Brasil foi uma profecia bíblica. E muitas vezes você se pergunta, de onde vieram os pretos? E consequentemente, alguém te respondeu assim, eles são descendentes de escravos, eles são afrodescendentes. Mas isso é a maior mentira de todos os tempos. O cristianismo que você tanto venera como o caminho da verdade é hoje a ferramenta, a religião que mais mente para a humanidade é o cristianismo, tanto católico como o cristianismo evangélico. Porque no seu cristianismo que você vai, eles nunca vão falar para você que os pretos que se encontram hoje na América, eu estou falando dos pretos, não estou falando dos índios. Os índios é uma história, os pretos é outra história de um povo que se dividiu vindo de Jacó. Mas eu não estou falando aqui dos índios. Eu estou falando das duas nações pretas de Israel, chamado Judá e Benjamim da Bíblia do Almeida. Essas duas tribos, quando elas chegam aqui, as outras 10 já estavam aqui. E essas duas tribos de pretos, Judá e Benjamim, eles são justamente a mesma tribo, o mesmo grupo, eles vêm de uma mesmas pessoas que viram a morte de Yahushua no madeiro. As 10 tribos, que são os índios, eles não viram Yahushua morrer no madeiro, porque eles já estavam aqui no Brasil. Eles eram a casa perdida de Israel. Inclusive, quando Yahushua vem, ele diz para as duas tribos pretas, eu vim para a casa perdida de Israel. Em outras palavras, nem para os judeus e nem para os benjamitas Yahushua veio. Mas ele não veio dos judeus? O Salvador não veio dos judeus? Sim, ele veio dos judeus porque os judeus era a galera que se encontrava no momento em que Yahushua nasce. E Yahushua, quando ele nasce, só tinha judeu e só tinha Benjamim. Vasculhando os livros de história, talvez venha a pergunta que você sempre quis fazer. Afinal de contas, Edson Silva História, e Yahushua, ele estava no Brasil ou na África, na época em que ele aparece
para cumprir a promessa sobre Abraão. E nós estamos vendo que não podemos forçar a barra para determinar que tudo aconteceu no Brasil. Isso é uma mentira. Não podemos descartar o outro lado do Atlântico. De hipótese nenhuma. Eu posso dizer para você que parte da vida de Yahushua em relação à promessa aconteceu no Egito e em outra parte aconteceu no Brasil. Olha que coisa interessante. Primeiro você tem que entender uma coisa. O mapa mundi da época de Yahushua não era igual o mapa mundi de hoje. Que você vê a América de um lado, o Oceano Atlântico e a África do outro lado. Na época de Yahushua, tanto a Arábia Saudita, como a África, como a América, eram tudo juntos. Não havia o Oceano Atlântico ainda fazendo essa divisão. Você consegue mentalizar isso na sua cabeça? Porque nós vamos trazer o livro Brasil Pré-Histórico. Mas eu não quero trazer nenhuma história do Brasil se ela não emendar e associar e for confirmada pela Escritura. Porque toda a história do Brasil que não se associa, que não continua o que a Escritura ela prescreveu, são heresias. São contos de terror para te iludir. Quando alguém te apresentar uma história do Brasil, você diz, tá bom, mas aonde na Escritura afirma esse acontecimento? O que nós estamos querendo chegar aqui é que Yahushua, ele basicamente atuou entre a África e o Brasil. Bem no meio, bem no centro da terra, aonde estava o Gólgota. Por isso que Yahushua, ele não morre no madeiro, nem no Brasil e nem no Egito. Ele morre no meio, na fronteira, aonde estava o corpo de Adão. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode ler A Caverna dos Tesouros. Você pode ler o primeiro livro de Adão e Eva, o livro de Jazé. Você pode ler várias literaturas apócrifas confirmando esses fatos. Agora, eu acredito muito, olhando à luz da história do Brasil com a Bíblia, que ele foi sepultado para a banda do Brasil, que na época não se chamava Brasil, mas se chamava Canaã. Toda vez que você ouvir falar de um lugar chamado Canaã, está se referindo extremamente ao Brasil. Por isso você não encontra Brasil na Bíblia do Almeida, você encontra Canaã. Quando Moisés ele sobe no monte muito alto, inclusive o Martin Luther King também fez isso. O Martin Luther King subiu no monte tão alto dos Estados Unidos que ele avistou Jerusalém. Mas só que as pessoas pensam que o Martin Luther King avistou Jerusalém lá onde hoje é Israel, construído pela mídia, pelo sistema. Não. Ele sobe no monte muito alto e ele avista o Brasil.
E isso é possível hoje de você fazer nos Estados Unidos. Se você tiver um bom binóculo, uma boa luneta, que não foi o caso de Martin Luther King, que na época foi mais por um milagre. Ele ter olhos para enxergar um país tão distante, que só pelos recursos de ferramentas de longo alcance, uma pessoa poderia ver o que Martin viu naquela época. E por que que eles criaram, então, esse Israel lá na Arábia Saudita? Para que você inverta os polos da perspectiva geográfica e você não consiga ler a Bíblia partindo de Egito para Brasil, mas que você possa ler a Bíblia partindo de Egito para Arábia. E você não vai ter facilidade para enxergar que tem alguma coisa errada, porque eles conseguiram montar um cenário de que tudo aconteceu somente na Arábia. Mas nada aconteceu na Arábia a não ser na época dos patriarcas. Quando Yahushua vem, os fatos acontecem entre a África e o Brasil, e não entre a África e a Arábia Saudita. E você vai ver que quando você começa a enxergar a casa sendo colocada no lugar, qualquer livro de história que você lê, qualquer parte da escritura que você lê, as coisas se encaixam. Mas elas se encaixam quando você tem a perspectiva correta das informações corretas também de pontos geográficos. Se você tiver a visão religiosa de África para a Arábia, a Bíblia sempre será um fardo para você. E outra, você nunca vai se ver na história. Porque você vai dizer, pô, a Bíblia não fala de Brasil. Então nós estamos excluídos do Brasil, da Bíblia. Só que a Bíblia fala do Brasil em todo momento. Quando ela fala de Canaã, quando ela fala do Éden, quando ela fala de Cádiz, Barneia, ela está falando do Brasil. Quando ela fala de Ofir, está falando do Brasil. E Brasil é um nome muito novo. Brasil é um nome muito novo, mas é um país muito antigo, porque foi o primeiro solo a ser pisado por seres vivos do universo. Imagina. Então, por isso que livros como Brasilidade e Brasil Pré-Histórico são livros que é uma Bíblia escondida no mundo acadêmico, que nem os professores da mais alta desenvoltura eles conseguem, com todo o seu campo de status acadêmicos, descobrir esse livro. Porque esse livro Brasil Pré-Histórico, que era para estar na mão de todo o povo brasileiro, que era para estar na tua escola, ele está fora da visão, do alcance da humanidade. Não adianta só eu ter o livro. Aqui, se você não tiver aí, esse livro tem em PDF. Eu parei um pouco de falar desse livro, porque eu gostaria muito que todos pegassem esse livro Brasil Pré-Histórico em PDF, botasse no pendrive, levasse para uma gráfica e pedisse para tirar cópia e encaderná-lo. Para vocês começarem, vocês nem vão precisar de mim. Essa que é a verdade. Vocês não precisam de mim, vocês precisam do livro. E a Bíblia do teu lado.
Se você estiver numa praia, num campo, numa cidade, e você tiver um tempo, vou sentar aqui com a Bíblia e o livro pré-histórico. Eu vou abrir para ver o que tem aqui. Você não vai querer nem trabalhar. Porque você vai descobrir e vai entender tanto a Bíblia como você nunca entendeu na tua vida. Você nem vai precisar do canal Último Dias para entender coisa tão simples, mas que por causa deles terem ocultado de você, você nunca vai olhar a Bíblia com os olhos que tem que ser olhado. Toda vez que você vê falar de Canaã, Cádiz Barneia, Ofir, Éden, está falando do Brasil. E esses 4 lugares não se encontram pela banda da Arábia. Se encontra na América, em Azaré, aonde vê as 10 tribos que hoje você conhece como índios. E índios, gente, tem de pele vermelha, tem de pele preta e tem de pele amarela também. Você tem que entender que índio foi a maior roubagem que eles fizeram. Porque índio esconde as das tribos os seus traços diferenciados. A tribo de Judá, por exemplo, que você vê muitos das religiões judaicas dizer eu sou judeu, caucasiano, eu sou judeu, mas eles não contam nas suas sinagogas de Satanás judaica que Judá teve uma esposa camita. Eles não contam isso para vocês. Eles não contam que o primeiro relacionamento de Judá foi com uma mulher da descendência de Cã, que lhe gerou 3 filhos. Isso não é contado no judaísmo caraíta, não é contado no judaísmo messiânico. Isso não é contado em nenhuma ramificação judaica espalhada nesse planeta. Simplesmente eles passam uma borracha em cima desse fato bíblico e vendem para você que os judeus são esses que estão aí. Barbudos, chapéu na cabeça, quipai talite, judeus portugueses, judeus ingleses, judeus franceses, judeus espanhóis, aí entram os sefaditas. Só que o povo erra por não examinar a Escritura. O dia que você que é evangélico, você que diz que é judeu, pegar uma Bíblia e falar assim, poxa, calma aí, deixa eu fazer uma sondagem desse povo judeu aqui, para eu ver se eles estão praticando o que a Bíblia diz quem eles são. Aí quando você abre a Bíblia e começa a fazer uma sondagem da religião judaica, do povo judeu, você chega a uma conclusão que você foi feito de idiota. Primeiro porque a Escritura nunca vai te dar nenhuma confirmação de que judeu tem que estar envolvido dentro de igreja, sinagoga, templo e sacerdócio. A tribo de Judá, ou Yahudim, eles não se envolviam com os negócios sacerdotais. Prova disso é quando o rei Saul, que não era da tribo de Judá, mas passaria o seu trono para Davi, que era, ele vai se envolver com as questões sacerdotal levítica e ele toma um puxão de orelha do sacerdote. Davi nunca se envolveu com questões sacerdotal, até porque ele pede um templo, uma casa para os sacerdotes, e Yahweh simplesmente nega para ele. Tanto que o próprio Salomão diz, a casa que eu construí não pode abrigar um Criador tão grande. Quando você vê um judeu de Kippah e Talit, você entra na Bíblia e fala, de onde esses caras tiraram isso? De onde? Quando você entra no cristianismo e vê um pastor dentro de um templo, exercendo função sacerdotal, você entra na Bíblia e você tenta encontrar um pastor, sacerdote, você não encontra também. Para você ver como que o cristianismo e o judaísmo
trabalham juntos no mesmo erro e na mesma visão para te confundir e te enganar. A única tribo que deveria estar hoje dirigindo igrejas e templos, caso isso fosse verdade, vamos supor que igreja evangélica e católica fosse verdade. Mesmo assim, quem tinha que estar lá em cima daquele palanque que eles chamam de altar, somente os levitas. E mesmo assim não eram qualquer um, porque levitas não são todos que são sacerdotes, embora todos os sacerdotes tenham que ser levita. Então, como você faz parte de um sistema que ele é mentiroso? Analisa. Como você pode dizer para mim que você é de uma religião judaica? Se é a religião judaica, ela é uma mentira que não existe em nenhum livro histórico bíblico, escritural, que você possa buscá-lo na sua vida. Não tem nenhuma confirmação disso. Então, judeus, rabinos e pastor, primeiro, rabino na Bíblia, ele está envolvido com questões universitárias, questões de escola, não era religião. E pastores envolvidos com questões de gado, de animais. Então isso é muito importante você entender. Porque se você não entender essa base, você vai ser enganado pelo judaísmo e pelo cristianismo de Tehran, que são as duas bases que vão se unir à sua terceira base, que é a cauda chamada islamismo, e aí sim, todo o Brasil vai ser hipnotizado por essa xícara. E Yahushua não te enviou como ovelha no meio de judaísmo, cristianismo ou islamismo, espiritismo ou qualquer outro ismo. Ele te enviou como ovelha no meio de lobos. Mas ele disse, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Simples como a pomba, cauteloso, e prudente como a serpente, cuidadoso. Ao mesmo tempo que você tem que ter cautela, você tem que ter cuidado. Essa é a postura da ovelha no meio dos lobos. Cautela, acautelai-vos, ela não é verdade, dos falsos profetas. Acautelai-vos. Tenham simplicidade de pomba com os falsos profetas. A pomba, ela pode ser um animal bem bobo e frágil para você. Mas uma coisa eu vou te dizer. Chama uma pomba para tu ver se ela vai correndo para os teus braços. Ela vai até você te estudando cada movimento que tu fizer contra ela. E se ela sentir qualquer respingo de ameaça, ela bate asas e sai fora. A pomba, ela nunca será uma empata no mundo animal, mas sempre justa consigo mesma. Não permita que pessoas elas te enganem e te confundam. Mesma coisa para quem não viu o vídeo, o dia em que mataram o Criador. O Criador hoje, ele está vivo e sempre esteve vivo. O Criador nunca morreu na sua plenitude celestial, mas ele morreu para o mundo. Quando ele sai do mundo, ele morre. E Adão e Eva gerou essa morte. Porque ele saiu do mundo. Sair do mundo é morte. Porque morte só existe no mundo chamado terra. Não existe no céu. Não existe em nenhum outro éons que o Criador criou. Só se morre na terra. Yahushua morreu na terra. Adão e Eva morreram na terra. Nós, se formos morrer, morreremos na terra. E quando o Criador estava aqui, junto com Adão e Eva, quando Adão e Eva peca, o Criador sai da terra. Essa foi a morte do Criador, gerado por Adão e Eva. Porque ele sai da terra.
Mas quando ele está na sua residência celestial, ele é eterno, ele vive, porque no mundo de Arro, vamos dizer assim, ele não morre. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos.